Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Educação, o programa que a gente fala de educação em Tom Maior. Meu nome é Laila Mello, eu sou uma mulher cisgênero, parda, de cabelos escuros no ombro, hoje estou um pouquinho enrolados, uso óculos e hoje eu estou com a camisa azul clara e uma calça laranja. Nessa temporada da educação, a gente quer te trazer uma pergunta. Qual que é o desafio da escola de hoje? Então, nós estamos falando sobre a escola do presente. O programa é direcionado para toda a comunidade escolar, mas a gente está focando principalmente nos professores e professoras, que têm um desafio aí longo pensando nessa escola, nessa sala de aula que eles coordenam, né? E o tema de hoje vai nessa direção. Nós estamos falando de um tema extremamente importante e desafiador, que é pensar na inclusão de todos e todas dentro da escola. E aí pensando também com pessoas que têm alguma deficiência ou alguma necessidade educacional especial. E hoje, aqui em estúdio, eu recebo duas pessoas, duas mulheres que estão aqui para me ajudar a pensar nesse cenário e apontarem caminhos que a gente pode pensar nessa educação. Primeiro aqui eu estou recebendo a professora, que ela é pós-doutora em educação, vice-coordenadora em Goiás do Observatório Nacional de Educação Especial e vice-líder do grupo de pesquisa, Núcleo de Estudos e Pesquisas em Práticas Educacionais e Inclusão, NEIPEM, é a professora Maria Marta Lopes. Muito obrigada, professora, bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu sou uma professora, uma pessoa de meia idade, de meia estatura, mais para baixo do que para alto, cabelos pretos, pele parda. Estou usando hoje um vestido branco, aberto na frente com tecido de lese. Sou normalmente muito alegre e comunicativa e agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Nós que agradecemos, professora. Também aqui em estúdio a gente está recebendo a professora de atendimento educacional especializado da Sala de Recursos Multifuncionais da Escola Municipal Ernestina Lima Marra, aqui de Goiânia, a professora Marília Soares de Oliveira. Bem-vinda, professora, obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigada pela oportunidade, é sempre um prazer falar em educação, educação inclusiva principalmente. Eu sou uma mulher alta, de pele clara, cabelo na altura dos ombros, estou usando uma roupa preta com um blazer vermelho e é um prazer, agradeço o convite de estar aqui. Nós que agradecemos, professora. A gente tem um hábito aqui, antes da gente começar o programa, antes da gente começar o bate-papo, a gente gosta de ouvir o que as pessoas na rua pensam do assunto que a gente está discutindo aqui em estúdio, né? Então a gente foi bater um papo com as pessoas na rua e perguntamos para elas se elas consideram que as escolas estão preparadas para receber alunos com deficiência ou necessidades educacionais especiais. A Jéssica Dias foi conferir. Vamos acompanhar. Hoje viemos às ruas para falar de um tema muito importante, educação inclusiva e educação especial. Vamos saber a opinião das pessoas sobre como as escolas estão se preparando para receber alunos com deficiência ou com necessidades educacionais especiais e sobre como podemos criar um ambiente escolar mais justo e acolhedor para todos. Estudei sim, inclusive também foi na sala de um amigo meu. E ele tinha deficiência física. E como era? Você acha que a escola estava preparada para ajudar ele, para ele aprender? Não, naquela época não. Naquela época não tinha um espaço adequado para a fisionomia dele, né, para a deficiência que ele tinha. Então eu acho que naquela época não tinha um preparo adequado. Eu acredito da importância, né, da educação inclusiva, da educação voltada para as crianças com necessidades especiais e acredito que eles devem permanecer no mesmo ambiente escolar que as crianças que não possuem esse tipo de condição de saúde. Eu acredito que ainda tem que melhorar muito e tem que o governo, as instituições governamentais têm que preparar mais os profissionais da área
para acolher todos, porque realmente necessitam de acolher pessoas com TDAH, crianças com deficiências. Eu acho que tem que ter mais preparo. Na minha opinião, que tem que ser uma sala específica para criança com esse problema, você está entendendo? Porque tem muito bullying na escola, entendeu? Então as crianças, queira ou não queira, sofrem isso. Na verdade, a maioria das vezes eles eram mais excluídos, tinha aquele acolhimento, mas era mais, como é que posso falar? Mas eles eram excluídos de qualquer forma. Eu tenho um sobrinho mesmo, quando vai para a escola, já voltou várias vezes chorando, em crise, porque as pessoas estão preparadas, falam, ele tem problema, fala para minha sobrinha não aceita, né? Ele tem problema, mas eu acho que a escola deveria ter, assim, psicólogo, pessoas, né, profissionais preparados para atender, para receber, né, essas crianças, e infelizmente não estão. Meu esposo tem TDAH, o meu filho também tem. E você conseguiu matricular ele normalmente na escola? Você sentiu algum preconceito? Como tem sido? Ele estuda na escola particular, eu consegui normalmente, tudo bonitinho. Ele, assim, é normal a questão disso, mas muitas das vezes a gente percebe sim uma certa diferença em relação a alguns professores, alguma coisa assim, vê uma certa diferença. Ainda mais pela questão do TDAH em si, você vê uma certa diferença sobre isso. Pois é, a gente teve aí um panorama de o que as pessoas na rua pensam, né, a respeito da educação inclusiva. Queria perguntar para vocês a mesma coisa que a gente perguntou para a rua, né? As escolas estão preparadas para receber essas pessoas, professora? As escolas, de um modo geral, estão prontas para receber qualquer indivíduo da sociedade. A educação é um direito. Enquanto direito, esse direito precisa ser respeitado. Todas as pessoas precisam estar no espaço escolar. Se toda criança tem direito à educação, a criança com deficiência também tem direito à educação, porque ela é criança, né? É constitucional, está na Constituição. O que nós temos é uma sociedade que não é inclusiva. Então, como a gente tem uma sociedade que não é inclusiva, a gente sofre dentro da escola a mesma exclusão que acontece na sociedade, acontece também dentro da escola, né? Nenhum pai, nenhuma mãe está preparado para receber uma criança com deficiência, cega, surda, muda, com TDAH ou com qualquer outro transtorno, né? Mas essas crianças estão aí, elas vêm para o seio familiar e elas devem ir também para a escola, porque a escola é o melhor espaço para qualquer criança, em qualquer situação. Então, assim, nós entendemos que é um direito, para além de ser um direito, as pessoas precisam entender que a escola é o espaço dessas crianças, que o melhor lugar para elas estarem é dentro da escola. Quando a gente fala em nomenclaturas, entra a palavra especial, educação especial, e educação inclusiva, né? Vocês viram aqui que a gente tem optado por falar em educação inclusiva. Só que, pela lei, a gente deveria estar utilizando aqui o nome educação especial. Mas a gente optou por a inclusiva por uma questão pelo termo especial ainda ser tido como pejorativo, e a gente considera que a lei não tem avançado discursivamente como a gente gostaria, né? Mas, de toda forma, a gente achou muito importante a gente fazer a distinção do que é uma proposta de educação inclusiva, um tema que nós já falamos lá na primeira temporada de Educação, e educação especial. Então, vamos acompanhar qual que é a diferença. O que a escola tem a ver com inclusão? Quando pensamos na educação como um direito, tudo. A escola é um direito de todos. Essa é a ideia principal defendida pela educação inclusiva. Além disso, é ela que define que cada estudante, independentemente de classe, raça, gênero, idade, sexualidade ou de onde mora, possui o direito de ter acesso a uma educação de qualidade. Não basta estar presente na escola, mas se deve aprender e aprender bem. Mas nem todo mundo aprende com o mesmo recurso. E é aqui que entra a educação especial. Ela também apresenta uma abordagem inclusiva.
mas é focada nas necessidades de pessoas com deficiência física ou transtornos de aprendizagem. É isso que diz a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB. Então, vamos recapitular. Educação inclusiva diz que toda pessoa deve acessar a educação. Valoriza a participação de todos os alunos. Também defende a equidade de oportunidades e, claro, o respeito à diversidade. E do outro lado, temos a educação especial, que inclui adaptar espaços para alunos com diferentes necessidades, salas com recursos próprios, profissionais de apoio e educadores especializados. Além disso, também defende a interação entre todos os alunos. No fim, ambas caminham para a mesma direção. Na escola que desejamos para o presente e também para o futuro, não há espaço para a exclusão. Então, a gente sabe que o nome em lei é educação especial, mas a gente optou por falar em educação inclusiva, essa nomenclatura, até porque professora, o educador aí da escola, a comunidade escolar, entende esse tipo de educação como educação inclusiva, né? Mas dentro dessa proposta de atendimento especializado, a gente quer entender como é que funciona, né, professora Marília? Qual que é o seu trabalho dentro da escola? Então, o atendimento educacional especializado, ele vem na condição de complementar e suplementar a Resolução 09 de 2011, nos traz isso e traz também todas as atribuições do professor do AEE. E esse professor, ele está ali como uma peça-chave para agregar valor ao ensino, mas também para conduzir e desenvolver as habilidades escolares desses estudantes que ainda não foram desenvolvidas. Então, no espaço da sala de recursos multifuncionais ou de outros ambientes que venham a prestar o AEE, Atendimento Educacional Especializado, nós vamos ter ali um profissional voltado para um olhar individualizado. Quem é este estudante? Como ele aprende? Quais são as possibilidades e as potencialidades de aprendizagem que ele tem? E aí nós vamos fazer esse estímulo, trazendo caminhos e ofertas para o professor do ensino comum, direcionando ali, olha, vamos tentar isso, porque assim funciona bem, assim a gente consegue de forma incluir esse estudante. Né? Então, o atendimento educacional especializado, ele é um plus, vamos dizer assim. Então, ele vem ali no sentido realmente de favorecer a escola como um todo, a escola para todos, mas com um olhar direcionado àqueles que têm essa necessidade específica de uma forma mais individualizada e articulada com o todo. E aí, dentro desse cenário que a gente está falando aqui sobre legislação, sobre o que é, o que não é importante que a gente ouça quem também já passou por todo esse processo, né? A gente foi conversar e conhecer a Gabriela Vieira. Ela é uma mulher que está terminando a graduação e, ao longo da vida dela, ela passou por algumas dificuldades por ser uma menina cega. Vamos acompanhar a história dela. Meu nome é Gabriela Vieira, eu tenho 24 anos, sou estudante de psicologia do 9º período, graças a Deus. Fiquei cega aos 2 anos de idade devido a um câncer maligno na retina, que é conhecido como, o nome científico é retinoblastoma. Eu sempre fui uma criança muito falante, muito conversadeira, eu comecei a falar muito cedo. Então eu tinha uma comunicação ótima, o que me ajudou muito na escola. Os primeiros dias da Gabriela na escola não foi fácil, não vou dizer que foi fácil. Uma vez a Gabi estudou numa escola que a coleguinha fez aniversário e pegou os convites e entregou para todo mundo, menos para a Gabriela, todo mundo da sala. E a professora não corrigiu isso. E a Gabi ficou com muita trauma. Isso, ela ficou muito triste. A Gabi veio me contar, já tinha um tempo. Ela não me contou logo. Aí ela ficava triste e ela me contou. Aí não teve jeito de eu voltar atrás. Problemas educacionais, de aprendizado, de dificuldade,
eu posso dizer que eu não tive, mas essa é uma experiência minha. A gente levava ela na escola, que era no IEG, primeira aula dela, né? Aí a gente deixava ela lá, quando a gente buscava, era só reclamação da professora. Porque a Gabi queria se entrosar com os alunos, correr junto com os alunos, brincar. E ela tinha medo da Gabi cair, machucar e não deixava. O que eu gostaria de ver é mais investimento na inclusão social das crianças. Eu vou dar um exemplo da minha vida. Eu, quando tinha professor de apoio, era muito bom, muito maravilhoso, mas às vezes me atrapalhava socialmente. Porque eu queria conversar, eu queria brincar com as crianças, eu queria fazer bagunça, como toda criança faz. E o professor me limitava. Não, você tem que sentar aqui. Às vezes ela queria que eu sentasse no fundo da sala, né, para me isolar das outras crianças. Eu me sentia isolada, porque é muito lindo no papel, né? Vamos colocar computador para as crianças, vamos colocar livros em braille, vamos colocar sinalização no chão, certo? Mas essa criança, um dia ela vai crescer e ela vai precisar dessa interação social para a vida adulta, né? Para conviver em sociedade. Se eu não preparo uma criança para conviver em sociedade, ele vira um adulto recluso. O que a gente tem muitas pessoas com deficiência que são reclusas, que só ficam em casa. E eu não gostaria que isso continuasse. A gente conheceu aí a história da Gabriela, né? E eu gostaria de trazer para a gente, para a gente começar esse debate, porque a gente vai falar disso em outros momentos aqui durante o programa, sobre como incluir essas crianças e esses jovens na sociedade. Ela disse, do relato dela, de questões pedagógicas estavam ok, né? Agora a inserção social é o grande desafio. Como, professora? É necessário fazer um trabalho de conscientização de toda a sociedade, porque se a gente vai trabalhar com a ideia de desenho universal de aprendizagem, que é uma sociedade mais inclusiva para todos, né? A gente precisa pensar que a gente precisa de uma sociedade que dê conta de fato, incluir todas as pessoas, né? E aí, quando ela fala das questões da aprendizagem, a cegueira, a surdez são questões mais fáceis de serem tratadas na escola, porque a surdez a gente vai trabalhar com libras, né, com sinais, a cegueira a gente vai trabalhar com braille, mas quando a gente vai para a questão da deficiência intelectual, é o grande nó da escola. Então, o grande nó da escola ainda é a deficiência intelectual e da sociedade também. São muitos temas aí para a gente trabalhar ainda nesse programa. A gente vai dar uma paradinha, mas fique ligado que logo, logo a gente volta para falar se essa escola está preparada ou não para receber pessoas com deficiência ou com necessidades educacionais especiais. Fique ligado. Olá, de volta aqui no Educação, nessa temporada que a gente está falando sobre a escola do presente. E o episódio de hoje nós estamos falando sobre educação inclusiva. Eu recebo aqui no estúdio a pós-doutora em educação, vice-coordenadora em Goiás do Observatório Nacional de Educação Especial e vice-líder do grupo de pesquisas de estudos e pesquisas em práticas em educação exclusiva, educativas e inclusão, a professora Maria Marta Lopes e também a professora de atendimento educacional especializado da Sala de Recursos Multifuncionais da Escola Municipal Ernestina Lina Marra, aqui de Goiânia, a professora Marília Soares de Oliveira. A gente já começou a conversar sobre a educação inclusiva e agora a gente quer entender como é que foi a construção da legislação que nós temos hoje para garantir o direito à educação para pessoas que têm deficiência, crianças com deficiência, ou que têm uma necessidade educacional especializada, né, especial. Então, vamos acompanhar como é que foi essa construção aqui. A gente tem uma cartela que aponta para essa linha do tempo, né, dessa legislação. Então, a gente começou aí falando em 88, lá com a Constituição Federal, depois foi criada a Política Nacional
de Educação Especial em 2008. Em 2011, teve um decreto que falou sobre o atendimento educacional especializado. Em 2014, a meta 4 do Plano Nacional já tratou também a respeito disso. Em 2015, foi criada a Lei Brasileira de Inclusão. E em 2020, houve a revisão da Política Nacional de Educação Especial. Então, a gente tem uma legislação aí que trata desse processo, alguns anos, né, de garantia, de tentativa de garantir esse direito à educação, mas eu queria perguntar à professora Marília se esse direito à educação, apesar da legislação estar aí, né, a gente tem uma legislação que fala sobre isso, ele está sendo assegurado para essas pessoas. Sim, ele está sendo assegurado. A gente entende que só o direito à educação, a gente até dá uma nomenclatura de integração. A ideia da escola não é só integrar, vai além disso. Nós temos a ideia de educação na perspectiva da educação inclusiva, de fato, que é aquela que acolhe, entende, que percebe ali as necessidades educacionais de cada criança, de cada sujeito, e assim o atende. E nós estamos sempre num processo de perceber essas crianças e atualmente, aí trazendo já a perspectiva do DUA, que é o Desenho Universal para a Aprendizagem, que a professora já citou, nós vamos pensar no todo. E esse todo é para todos, é o olhar para todos, é o olhar atento a todas as necessidades. Então, quando a gente faz esse movimento, a gente sim tem uma escola para todos, uma escola que está preparada para a diversidade. E aí, a gente ouviu no bloco passado a história da Gabriela, agora a gente vai conhecer a história da família do Augusto. Ele é um menino aqui de Goiânia, tem 17 anos e é um jovem autista e artista plástico. Vamos ver a história dele. Eu sou Larissa Lafayette de Godoy, eu sou advogada, milito nessa área da pessoa com deficiência, faço alguns trabalhos de assessoria parlamentar e sou mãe do Augusto, um autista que hoje tem 17 anos, de nível de suporte 2. Augusto é super funcional, tem, lógico, as suas limitações, mas naquilo que ele gosta, ele tem uma funcionalidade incrível. É pintor, é artista plástico, é um sonhador. A gente enfrentou muito problema com a inclusão, na parte da inclusão escolar, com a inclusão pedagógica. A gente precisou lutar muito para que o Augusto tivesse adaptação de conteúdo, adaptação de provas e até mesmo professor de apoio. O maior problema que nós enfrentamos hoje é a inclusão social do Augusto dentro da escola, né? Porque é a dificuldade que a gente ainda encontra do Augusto estar inserido com os amigos, para fazer amizade, para andar junto no recreio, para participar das atividades de igual para igual. Meu nome é Antônio Augusto Mangusti, sou advogado, pai do artista plástico e autista Augusto Mangusti, de 17 anos. Eu acho que hoje os problemas maiores nas escolas, na minha ponto de vista, é o excesso de leis e a falta de exercício das mesmas. O que quer dizer isso? Hoje existe muita lei que regulamenta os direitos dos autistas. Contudo, as escolas não cumprem e não existe uma regulamentação de quem pode fiscalizar isso. Por exemplo, existe a Lei Berenice Piana, onde prevê inúmeras obrigações das escolas, material adaptado, professor de apoio, plano de ensino individualizado, e as escolas simplesmente omitem. Elas entendem que só ao ofertar a vaga, ao aceitar seu filho na escola, elas já estão cumprindo a lei e estão sendo inclusivas, e não é verdade. Hoje os desafios que eu enfrento são bem maiores do que eu imaginava que eu iria enfrentar. São desafios assim, às vezes você fala, poxa, tá faltando só empatia e um pouco de amor pelo próximo, né? A gente não acredita muitas vezes que você vai enfrentar tanto egoísmo, tanta discriminação, tanto capacitismo.
eu pensei que seria mais fácil. O que precisa mudar nas escolas é que elas tenham um olhar de acolhimento e de amor para o próximo, não só para a criança, não só para a pessoa com deficiência, mas para todas as crianças e adolescentes que, de uma certa forma, apresentem alguma dificuldade. O que tem que mudar na escola é a visão. A mudança que eu queria era que eles cumprissem a lei. Que na ausência do cumprimento, na presença da violação dos direitos, quando a escola ignorasse, ela fosse punida. Fosse punido o gestor, fosse punida a direção. Porque só eles, somente através de atitudes deles, dos gestores e dos coordenadores, a inclusão vai acontecer. A gente acompanha a história aí do Augusto, né? Os pais do Augusto estiveram aqui conosco para falar, né? Como é o relato deles, né? Como é que é essa educação do filho, que hoje tem 17 anos. Eu queria perguntar, professora, qual que é o desafio, né, da família perante esse tipo de educação? E os pais falaram muito sobre inclusão social, sobre o assegurar desse direito à educação, que as famílias muitas vezes não veem, né? O que pode fazer, o que a família pensa, como que ela pode atuar nesse sentido, né? Tanto nessa ação conjunta com a comunidade escolar, como também assegurar no sentido de lei, efetividade dessa lei, né? O que é comum na área da inclusão para todas as escolas brasileiras é o atendimento educacional especializado, que é a sala de AEE. Então, as salas de AEE é um direito do aluno em qualquer lugar da nação. Depois, a gente tem os professores de apoio, que são professores que hoje estão tentando substituir professores por profissionais de apoio. E aí eles também são direito, e aí a organização desses professores ou profissionais de apoio, ela é relativa de acordo com a deficiência do aluno na escola. E todos os professores, independente de qualquer nível, ele é convocado, faz parte do métier dele, da profissão dele, ensinar a criança que está na sala de aula. Então, se faz parte do métier dele, ensinar todas as crianças que estão dentro da sala de aula, é do métier dele também ensinar a criança com deficiência, seja ela qual for. A gente, dentro da escola, a gente lida com a questão do financiamento escolar. Onde tem dinheiro, vai melhor. Onde não tem dinheiro, as coisas não acontecem. Isso é uma engrenagem do mundo capitalista, né? Então, precisa de haver investimento governamental no sentido de assegurar bons profissionais na escola. E eu quero deixar bem claro, profissionais da educação, né? A educação, a escola não é o espaço de qualquer profissional. A escola não é o espaço de quem quer trabalhar com inclusão, não é espaço da fono, não é espaço do psicólogo, do psiquiatra. A escola é o lugar do professor. O métier da escola é ensinar. É ensinar e ensinar como ensina para todos os alunos. Ensinar a ler, escrever, somar, multiplicar, dividir. Todos os alunos aprendem essas coisas e todas as crianças com deficiência devem aprender essas coisas. Os atendimentos com fonoaudiólogo, com psicólogo, com psiquiatra, deve estar no contraturno, deve estar em outro momento. O momento da escola é o momento da escola. E quem é responsável pela educação dessa criança que está na escola é o professor de AEE, o professor de apoio, o professor regente de sala de aula, que deve trabalhar numa sintonia de co-ensino, né? De pensar o plano individualizado para cada aluno, para fazer esse aluno crescer. Agora, isso só vai acontecer quando a gente conseguir reivindicar investimento para a área. Com os poucos investimentos que o governo quer, isso não vai acontecer. A gente sempre cai nessa situação, né, do investimento de fato e a formação, né, dos professores. Mas a gente foi também conversar com esses profissionais da educação para entender quais são os desafios que eles enfrentam dentro da sala de aula e se a sala de aula deles é inclusiva. Então, vamos ouvir.
minha aula é uma aula inclusiva. Todos os alunos que têm qualquer tipo de deficiência participam perfeitamente da minha aula. Geralmente, quando tem uma professora de apoio que acompanha a criança, ela acompanha a criança ou ela fica livre junto com as outras crianças fazendo as atividades. Diante das minhas atividades, eu prefiro até que a professora de apoio não venha, porque a criança socializa melhor diante das atividades envolvidas. Existem desafios, né, da educação inclusiva dentro da sala de aula, mas a gente consegue superar com atividades, né, que as crianças façam todas juntas. Ações que incluem no dia a dia, colocando uma criança que sabe com a que tem dificuldade, introduzindo mais a criança no meio mesmo da turma, tendo mais atividades diferenciadas, tentando incluir aquela criança no processo. Aqui na escola eu sou professora de apoio e minha função é apoio direto de uma aluna que tem múltipla deficiência. O meu maior desafio é entender de imediato qual é a necessidade que esse aluno tem, qual é o caminho que a gente deve traçar para chegar a um resultado satisfatório em relação a ele. E também o desafio mais importante que a gente precisa aqui, no caso, de enfrentar é a questão dos pais, né? A questão do compromisso, né? Com a escola, daquele companheirismo que o pai tem que ter com o professor e com a escola, né? A nossa escola, ela tem 4 professores apoio, todos são formados na área e têm conhecimento do que está sendo trabalhado com suas crianças. Ou seja, facilita o desenvolvimento da criança na área da inclusão, porque são professores que têm um conhecimento na causa da inclusão e isso faz o diferencial para o aprendizado. Eu vejo que o professor regente, ele não tem um preparo para entender qual caminho que ele deve traçar em relação àquele aluno que tem um transtorno de aprendizagem. Inclusive, precisava de um professor para cada sala e, no entanto, não tem. A dificuldade que eu vejo com os professores regentes é que eles não têm aquele preparo para estar trabalhando esse aluno. Com certeza sempre falta, a gente nunca está preparado, né? Porque cada dia é uma coisa nova e no passar do tempo está aparecendo muitas crianças, né? Com necessidades especiais, é igual eu te falei, a gente tem recebido muitas crianças. E eu creio que a gente, né, dá sempre informação com esses temas, mas eu acho que ainda deixa a desejar. O estudo, ele é contínuo, né? Eu estou no primeiro ano de alfabetização, a minha sala é uma sala inclusiva, ela tem uma criança que é síndrome de Down. Ela foi super acolhida pelos alunos e a gente faz a inclusão de todos os aspectos, na socialização, na alimentação, na hora do sono e socializar ele tanto para a sala quanto para o colégio, para a base escolar. Na formação, sim. O que eu acho que falta mais é política pública dentro do sistema de ensino para essas pessoas, porque a gente tem muitas crianças com dificuldade de aprendizagem, com deficiência na escola, que não tem o apoio necessário por parte da própria Secretaria de Educação. A gente acompanhou aí alguns relatos de professores, né? Professores regentes, professores de apoio, para nos dizer das dores que eles enfrentam lá dentro da sala de aula. Professora Marília, quais são essas dores que você diagnostica, que você pensa? E aí a gente pensa também não só no problema, mas como a gente poderia resolver esses problemas. Sim, pensar em educação inclusiva, na perspectiva inclusiva, é pensar em desafios. Nós ainda temos uma sociedade excludente e a escola nada mais é do que um recorte social. Então, entendendo assim, os profissionais que ali estão, eles precisam sim de formação continuada, eles precisam de ter um olhar atento às potencialidades que esse estudante traz, não focando apenas nas limitações, que é uma ação comum
da escola. Então, eu venho sempre falando, vamos pensar no potencial que cada indivíduo traz. E dentro disso, nós vamos sim fazer o plano educacional individualizado, nós vamos traçar estratégias e mais, aonde existe o atendimento educacional especializado, esse professor ele vem num viés articulador. As práticas colaborativas elas precisam ser uma constante durante todo esse processo educacional. E isso envolve a família. Então, é um viés de mão dupla e muitas vezes de ângulos diferentes. Então, as perspectivas elas precisam ser traçadas para além da escola, muitas vezes. A escola ela tem a responsabilidade pedagógica, a família tem a responsabilidade clínica, né, comportamental, familiar, emocional. E aí, juntos, nós vamos caminhando, sim, rumo a uma educação efetivamente inclusiva. Mas é um desafio e é uma construção. Desafio e construção é um tema que a gente vai continuar falando no próximo bloco. A gente vai trazer aí o nosso quadro queridinho aqui, a Educação que Dá Certo. Então fique ligado que logo, logo a gente volta para falar sobre educação inclusiva. Olá, de volta aqui no Educação. Nessa temporada que a gente está falando sobre escola do presente, os desafios e os caminhos que a gente pode pensar nessa escola do presente, hoje nós estamos conversando sobre educação inclusiva. Nós já falamos o que é essa educação, já apresentamos alguns relatos de família, de pessoas que têm deficiência. E agora, quem está me acompanhando aqui nos estúdios é a pós-doutora em Educação, vice-coordenadora em Goiás do Observatório Nacional de Educação Especial e vice-líder do grupo de pesquisa Núcleo de Estudos e Pesquisas em Práticas Educativas e Inclusão, a professora Maria Marta Lopes. E também a professora de Atendimento Educacional Especializado da Sala de Recursos Multifuncionais da Escola Municipal Ernestina Lina Marra, aqui do município de Goiânia, a professora Marília Soares de Oliveira. Já conversou aqui a respeito de tantos assuntos, né, importantes, é um programa que é cheio de tópicos muito relevantes para a gente abordar, mas agora a gente queria trazer mais um depoimento a respeito dessa experiência educacional que uma jovem, que é daqui nossa estagiária aqui da Educação, daqui do Sistema Sagres, que é a Ana Beatriz Santiago. Ela é uma menina, uma jovem com baixa visão e ela vai falar pra gente como é que foi a experiência dela enquanto estudante. Vamos olhar. Eu sou Ana Beatriz Santiago, eu tenho 22 anos, sou estagiária aqui na Sagres, sou estudante de jornalismo. Bom, eu sou deficiente visual, eu tenho baixa visão, desde que eu nasci, não me aconteceu nenhuma perda de visão, essa sempre foi a minha visão. E eu estudei durante todo o ensino fundamental e o ensino médio nas escolas públicas da rede estadual. A minha experiência, ela é um pouco complicada, porque não só os professores não sabiam muito bem como lidar comigo, como também não havia recurso suficiente para lidar comigo. Eu, por exemplo, precisaria de um material adaptado na questão das cópias, e isso nunca veio para mim, porque não tinha folha o suficiente para isso. E não tinha como fazer isso. Então, era muito difícil. O ambiente também da escola era, querendo ou não, eram escolas antigas, que não estavam tão bem cuidadas assim, as coisas estavam defasadas, elas estavam velhas. E os professores, eles realmente não sabiam muito bem o que nem como fazer para me introduzir, aí, seja no meio social, quanto na questão de aprendizado também. Tinha professores que eles simplesmente falavam que, por exemplo, eles iriam trazer o material adaptado e eu passava 40 minutos de aula sem fazer nada. O que eu gostaria que fosse mudado dentro da escola, primeiramente, é a conscientização social. A ideia de que o material adaptado ele não é nenhum tipo de privilégio do aluno sobre os outros alunos, sobre as outras crianças. Outra coisa também é conscientizar as pessoas que trabalham com isso, trazer pessoas que têm um tipo de formação,
querendo ou não, nas escolas, quando tem essa pessoa, são pessoas mais velhas ou então funcionários que estavam ali disponíveis, monitores de corredor ou algo assim, que estão fazendo essa função, fazendo dupla função, né? E essas pessoas, elas não têm muita noção de como nem o que fazer. E isso acaba atrapalhando muito o aprendizado. A gente acompanhou o depoimento da Ana Beatriz, que trabalha aqui com a gente. Ela falou sobre a história dela, né? Queria perguntar para vocês duas agora, como é que a gente pode pensar na adaptação dessas crianças, desses jovens? Ela já é uma história, ela já tem 23 anos, então é uma história que já aconteceu, né? E agora, no presente, como é que a gente pode pensar nessa inclusão? E ela fala de vários pontos, né? Ela fala sobre a questão da adaptação do material didático mesmo e até mesmo essa inclusão. E a formação, né? Quem são esses profissionais que estão ali em atendimento? Tem melhorado muito, né? Assim, a Ana Beatriz estudou há um tempo atrás. Tem uma coisa que é muito importante dizer, assim, as pessoas dizem assim, a inclusão não está dando certo, os alunos não estão aprendendo, mas se os alunos não estivessem na escola, nunca teria começado. Então, está caminhando sim. Então, se a gente olha para a educação da Ana Beatriz e olha hoje para a educação de hoje, a gente tem um outro panorama, né? Um outro panorama educacional. E a gente tem que pensar na diversidade brasileira. É muito forte isso no Brasil. O Observatório Nacional de Educação Especial, ele foi uma pesquisa em rede nacional que a gente estudou 28 países de todas as regiões do Brasil. Então, assim, tem organização para a inclusão de todas as espécies que você imaginar, desde nenhuma até todos os atendimentos dentro da escola. Então, a gente também nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, né? Mas aí, isso tem mudado muito. Agora, aqui em Goiás, isso tem melhorado bastante, né? Principalmente o problema dela, que é um problema de adaptação de material. Hoje a gente isso tudo é feito a partir das TICs, que ela vai falar melhor, né? A gente pega um tablet e ela amplia no tablet a tarefa e está resolvido o problema dela de baixa visão. Então, assim, cada deficiência requer um material didático diferente, uma atitude diversificada, e essa atitude tem sido buscada nas escolas pelos professores. Os professores, quero ressaltar, os professores têm sido heróis na função de incluir, né? Eles têm sido heróis. Nem sempre a gente consegue. É muito relativo a deficiência que tem, o grau de dificuldade que tem. As pessoas com deficiência intelectual têm N dificuldades em graus variados, com deficiência cognitiva seríssima, estão dentro da escola. Então, assim, a gente tem que pensar que os professores são criticados no trabalho que fazem, porque, de fato, são os professores que fazem o trabalho. Nenhuma outra pessoa faz o trabalho que o professor faz, de ensinar uma pessoa com deficiência intelectual, por exemplo. A gente falou tanto aqui de problema, né? Colocamos os cenários que a gente tem aqui no país, mas a gente também tem bons exemplos. Está na hora do Educação que dá certo. Pois é, então a gente vai trazer um bom exemplo aqui no quadro Educação que dá certo. A gente foi conhecer a Escola Municipal Joana Angélica, aqui em Aparecida de Goiânia, e lá a palavra de ordem é inclusão, e a comunidade escolar está toda envolvida. Então vamos acompanhar a história dessa escola. Inclusão é oportunidade, acolhimento, carinho, empatia, respeito, amor, amizade, aprendizagem. E essa é a inclusão que acontece aqui, na Escola Joana Angélica.
dia, pessoal. Bom dia! Nós somos a turma do 5º ano matutino. Professora regente, professora Nilsoni. Eu sou a professora de apoio da turma, professora Rejane. Nós temos uma forma de trabalhar que a gente envolve a criança com a turma. Realmente usando a palavra inclusão. Ele deve ser incluso, ele tem que estar incluído. Então, ele não existe tanto aquela, vamos construir, confeccionar materiais e dar esse material específico para ele em sala. Não, nós trabalhamos em consonância com o planejamento da professora regente. E ter uma professora de apoio na minha turma, né, é de suma importância, porque geralmente ela não fica somente com os alunos dela, que se dizem os que possuem um laudo, né, e que tem aquela necessidade. Então, assim, é uma troca de experiências, eu aprendo com ela e ela aprende comigo. E tem muitas atividades que ela utiliza com os alunos que nós estendemos para a turma toda, porque, de certa forma, é um conhecimento novo. E isso, os nossos, né, de acompanhamento especial, eles percebem essa inclusão. Eles se sentem inseridos, eles não veem, o tratamento é diferenciado porque eu tenho uma professora de apoio. Não, ele percebe que ele também é importante na turma. Meu nome é Fernanda Fernandes, eu sou mãe do Edward Fernandes Santos, que estuda aqui no 5º ano da escola Joana Angélica. Eu tive muitas felicidades em colocar meu filho aqui para estudar. Uma das grandes conquistas, na minha opinião, foi ele dançar a festa junina. Foi tão bacana, porque ele não gosta muito do barulho, não gosta muito do movimento, e a escola conseguiu entregar esse momento de festividade. Foi muito legal ver a participação dele na festa junina. Isso deixou a mim e o pai muito emocionados, né? Nós ficamos muito emocionados. O meu filho escreve letra cursiva, ele lê várias palavras, várias frases, né? Textos curtos ele já lê. Antes, quando ele chegou aqui, ele ainda não lia. Hoje, na escola, nós temos 10 professores de apoio, sendo no período matutino e vespertino. E cada uma desenvolve um trabalho assim maravilhoso com cada criança, né, na sua individualidade. Porque as crianças vêm dando ótimos resultados, com crescimento, assim, as próprias famílias mesmo vêm comentando e falando com a gente, né? O quanto as crianças têm desenvolvido. Meu nome é Marta Helena Ramos da Silva Rodrigues, eu sou a mãe do Isaac Ramos, né? Ele tem 10 anos e ele tem o transtorno opositor, que é o TOD, e o TDAH, que é o déficit de atenção, né? E ele veio para cá esse ano, né? E a experiência dele estar aqui nesse local, para mim foi muito boa, porque ele estudava em outras escolas conveniadas, particulares, mas não tinha um bom desenvolvimento. E aqui foi um lugar que ele tirou a melhor nota, né? Que é algo que aconteceu com ele, que é válido falar, porque foi algo muito emocionante para ele, porque ele teve que me ligar, eu estava na rua e ele me ligou: mãe, aconteceu algo muito importante na escola. E eu, o que é? Eu tirei nota 9. Eu nunca tinha tirado. Nunca tinha tirado. Então, para ele, aquilo ali foi assim, o máximo, né? E ele achou muito bom. A inclusão aqui no Joana Angélica, ela tem uma outra visão. Ela traz realmente o que deve ser a inclusão. Sou mãe da Tawane Rosa da Silva. Ela tem 10 anos e estuda aqui há 6 anos. Quando me chamaram para conversar, no início eu não sabia, ela não sabia de nada, não sabia ler, escrevia bem pouco. A professora Regiane também, ela ajudou muito a Tawane, porque ela não gosta de socializar. Aí sempre a Regiane está, né, tentando assim, levar ela para conversar com os colegas na hora do recreio, chama ela
para incluir ela, né, com os colegas. Ela não deixa ela de fora de nada. A gente tenta, né, fazer o nosso melhor para incluir essas crianças assim em todos os aspectos. Apresentações, tudo eles são considerados assim iguais, né? Tratados da mesma forma. Meu sonho é que ele viva como uma criança normal, como qualquer outra, né? Então, assim, meu sonho é que ele se profissionalize, que ele trabalhe, tenha uma vida, né, que estude, né? Que ele não seja rotulado pelo déficit dele, porque ele é uma pessoa que seja vista como qualquer outra criança. É isso que toda mãe deseja, né? Que os nossos filhos sejam vistos como qualquer outro ser humano, como qualquer outra criança. Pois é, voltamos aqui, vimos essa história tão legal, né, de uma escola que de fato coloca a inclusão em prática. E se você aí de casa tem um bom exemplo para nos dizer, para que a gente mostre aqui no programa Educação, mande aqui para as nossas redes. A gente está colocando o endereço aqui na tela para você. Então, mande para a gente quer saber a história também da sua escola. E que prazer recebê-las aqui, um bate-papo maravilhoso. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu sei que é um tema que a gente poderia ficar aqui em outros programas falando, né, a respeito. Queria agradecer, professora, muito obrigada, professora Maria Marta, muito obrigada mesmo pela essa participação. E uma última contribuição, queria que a senhora deixasse um recado para o professor, para a professora de casa, para a comunidade escolar, que pensasse nessa forma de educação inclusiva. Qual é a dica que a senhora deixa nesse momento? Eu acho que os pais se organizem em movimentos sociais para cobrar efetivamente da sociedade, não só da escola, mas da sociedade como um todo, uma sociedade mais inclusiva. Muito obrigada, professora. Agradeço. A gente também conversou aqui com a professora Marília Soares de Oliveira. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. Foi uma tarde maravilhosa, sempre aprendendo muito. E dizer que a escola comum inclusiva ela está em construção. E todos que estão ali dentro fazem parte dessa construção e a comunidade escolar também faz parte disso. Então, nós estaremos sempre de mãos dadas com todos vocês na perspectiva de trazer o melhor para os nossos estudantes, né? Então, que a inclusão ela seja uma porta de entrada para todos e não para as pessoas com deficiência. A gente tem que pensar numa escola comum. O inclusiva vai deixar de existir assim quando ela for acolhendo de uma forma mais ampla, mais eficaz, mais eficiente. Então, a ideia é que a gente consiga um dia não ter que falar dessa escola comum inclusiva, e sim de uma escola comum que atenda e acolha todos que ali estão. Muito obrigada, professora. Esse foi a Educação de hoje, que a gente falou sobre educação inclusiva, nessa temporada que nós estamos falando sobre a escola do presente. A gente fica aqui nesse programa, mas fique ligado aqui na programação da Sagres TV e nas nossas redes sociais, que a gente volta logo, logo. Até mais!